A partir do dia 6 de julho está permitida a propaganda eleitoral. Antes desta data, qualquer tipo de campanha é ilegal. Acompanhe agora uma entrevista com o advogado Tiago Aires, mestre em Direito Público. Ele aborda também questões polêmicas como fidelidade partidária e redes sociais. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar agora com o mestre em Direito Público, Dr. Tiago Aires. Vamos conversar sobre propaganda eleitoral, fidelidade partidária. Esse ano é um ano de eleições e é sempre bom o nosso telespectador ficar por dentro de alguns temas. Doutor, boa noite. O que é uma propaganda eleitoral antecipada? Boa noite, Fábio. Boa noite, amigos do Fala Bahia. Veja bem, propaganda eleitoral antecipada. Primeiro, a gente deve entender o que é o conceito de propaganda. Propaganda eleitoral. Todo aquele que deseja disputar uma eleição, o seu partido deve pleitear o seu registro. Uma vez deferido o registro, a partir do dia 6 de julho, ele passa a poder realizar essas propagandas eleitorais, que tem como alvo a captação do voto, obviamente. E quando a legislação eleitoral ela apresenta a chamada propaganda eleitoral antecipada, o que ela quer estabelecer é uma proibição a uma espécie de antecipação dessa propaganda. A propaganda ela tem um marco certo de início, o dia 6 de julho. De modo que aquele que se antecipa, como se diz no popular, queima a largada, ele dá início a uma desigualação. Porque se você, por exemplo, candidato, respeita aquele prazo, é evidente que aquele que inicia antecipadamente, ele parte com uma indevida vantagem. Como é que se pode caracterizar uma propaganda antecipada, fora do prazo, doutor? Veja, toda propaganda que não respeite essa data do 6 de julho e que, de alguma forma, veicule, ainda que de maneira subliminar, pedidos de voto, em que haja uma espécie de exaltação aos atributos e às qualidades de um potencial candidato, tudo isso pode configurar a chamada propaganda eleitoral antecipada, que é, obviamente, interditada, é vetada pela legislação eleitoral. Bom, doutor Tiago, mais uma pergunta aqui. O que é infidelidade partidária? Quando é que acontece isso? A gente, às vezes, ouve falar em alguns casos aí pelo país. De que maneira pode acontecer isso? Fábio, meu amigo, esse é, sem dúvida, um dos temas mais interessantes do direito eleitoral. Mas o que é que se tem discutido hoje e que tem ocupado a mídia? Fala-se sempre na necessidade do mandatário, daquele que exerce um mandato, que está no exercício de um cargo eletivo, observar o dever de ser fiel aos partidos e às agremiações partidárias. Acontece que, é o que eu tenho sempre dito, mais importante do que se cobrar fidelidade dos mandatários às agremiações partidárias, é exigir dos partidos fidelidade a si mesmos. O que é fidelidade a si mesmo, a chamada fidelidade de partido? É a agremiação partidária a observar e cumprir fielmente o seu próprio conteúdo programático. Inclusive, há diversas ações em curso no Tribunal Regional Eleitoral em que se discute a possível infidelidade partidária, inclusive com a possibilidade de perda de mandatos de alguns desses candidatos e mandatários que, na verdade, perdem um foco um pouco nessa discussão. Veja que, como eu digo sempre, em que pese, eventualmente, possa haver esta infidelidade, isso deve ser combatido, daí porque existem essas ações que estão em curso na Justiça Eleitoral, é necessário também que se cobre esta fidelidade dos mandatários aos próprios partidos. Então, tem ação, por exemplo, inclusive em que tive a oportunidade de atuar, em que demonstrei que, na verdade, aquele mandatário que migrou de partido, migrou porque foi o partido quem traiu a si mesmo. Ora, a partir do momento em que um partido, por exemplo, ele não cumpre o seu conteúdo programático, ele viola as suas próprias regras, os seus próprios princípios norteadores, está-se diante de uma hipótese de justa causa, que autoriza a mudança de partido. Não se pode confundir, Fábio, de maneira alguma, infidelidade partidária com aprisionamento partidário. Eu não sou obrigado, nenhum cidadão é obrigado a manter-se em uma relação quando o divórcio se impõe, quando a relação ela já está absolutamente fadada a um insucesso. Então, mais uma pergunta aqui, a última, antes da gente encerrar a entrevista. Redes sociais. Os pré-candidatos e candidatos devem ter cuidado com essas redes sociais, o que escrevem, o que divulgam?
deve ter cuidado, sobretudo respeitando este marco do dia 6 de julho como início para a realização dessas propagandas. Se houver qualquer tipo de excesso, se houver uma exaltação já destinada, tendo como alvo a promoção da sua candidatura, isso pode figurar, evidentemente, como propaganda eleitoral antecipada. Aliás, este ano houve uma decisão do TSE que condenou, aplicou multa, inclusive, ao então candidato como vice na chapa do candidato pelo PSDB, José Serra, por suposta propaganda eleitoral antecipada, pois que naquele ano teria discutido ideias e pedido apoio à candidatura de José Serra por meio de Twitter. Eu, particularmente, discordo disso. Veja que o Twitter é uma espécie de... é uma blogosfera que, para que aqueles possam ter acesso a ele, depende, obviamente, da autorização do seu titular. Então, não há possibilidade alguma de se confundir este fato com a propaganda eleitoral antecipada. O que existe neste caso é uma discussão em um ambiente privado. Ok, então. Muito obrigado a Dr. Tiago Aires, ele que é mestre em Direito Público, e conversaremos em outras oportunidades. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Com você, Emerson José. Obrigado ao nosso convidado aí. Tô retado aqui no Fala Bahia. E eu estou muito retada a respeito da violência aqui em Salvador. A segurança, a educação, vários itens, né, que tem. Às vezes tem educação e se mistura com más companhia, amizades. Aí traz o transtorno para aqueles que estão tranquilos, né? O cidadão que não espera. Estou retada a respeito dessa área aí. Várias outras, mas essa é a que mais foca, assim, porque muita violência está passando. Se liga hoje no canal, a televisão está passando. Se você espremer, sai sangue. E a seguir, a nossa Blitz registra um perigo para os pedestres que circulam em Nazaré. Até já.